tudo bem? Boa noite, Júlia. E aí, é isso. Estamos todos a postos, vamos começar nosso estudo. Hoje, nós vamos continuar, meus queridos e minhas queridas, o livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo que fala sobre o método que nós precisamos utilizar tanto para falar a palavra, para convencer aqueles que não têm ainda um conhecimento mais adequado, né? Também para nos contrapormos àqueles que são os detratores da doutrina. Então, o Kardec, veja que o Livro dos Médiuns foi escrito logo depois do Livro dos Espíritos. Então, ele ainda tinha essa grande preocupação de nos dar argumentos, Então, por isso que nós temos que ler o Livro dos Médiuns, e nós já vimos muita coisa quando ele fala, né, do método, os tipos de pessoas, os tipos de religiosos, né, que existem, os espiritualistas, os materialistas. Do que partem os materialistas nas suas análises? Eles partem da matéria. Então, para nós convencermos um materialista, nós vamos ter que entender um pouquinho de matéria, partir da matéria também, para mostrar a eles que muitas questões da vida não se resolvem simplesmente com base na matéria. Elas não se resolvem. Muitas equações precisam, para se resolverem, elas precisam ter na sua equação um elemento que o materialista não coloca. Então, por falta desse elemento, o resultado dele vai ser sempre equivocado, né? Existem questões que são resolvidas de uma forma dogmática. Não, isso é assim, se resolve desse jeito, e acabou-se, né? Ou isso é um mistério. Claro que existem coisas que nós não temos condições de acessar ainda esse conhecimento. Falta-nos sentido para isso. Mas, quando nós colocamos de forma dogmática, damos uma explicação, por exemplo, de céu, de inferno, de purgatório, né? De limbo para crianças, quando não conseguimos explicar questões como qual é a sorte daquele que nunca conheceu Jesus, o que vai acontecer com ele do lado de lá. Então, a igreja, ela traz explicações dogmáticas, né? Olha, vai acontecer isso. Ele vai para uma região que chama limbo, vai ficar lá para sempre. E aí a ciência se afasta disso, né? O materialista se afasta dessas explicações. Mas também o materialista, quando ele desconsidera completamente a existência de Deus, por exemplo, nas suas equações, ele também não resolve muita coisa. Tem muitas coisas que ficam sem solução. Quando ele não coloca na equação da vida a existência do espírito, ele também fica com muitas questões sem solução, né? E, principalmente, ele fica sem consolo, né? Sem consolo. Quando nós colocamos Deus na equação, nós resolvemos muitos problemas. Quando nós colocamos a existência do espírito como um ser imortal e eterno, que pré-existe,
ao nascimento do corpo. A própria fase embrionária, ele está antes disso. E sobrevive à morte do corpo quando nós consideramos a existência do espírito, que aí nós vamos chamar de postulado, não chega a ser um dogma, é um postulado, porque a ciência ela também parte de postulados. Quando nós postulamos Deus existe, quando nós postulamos o espírito existe, é imortal, pré-existe. A própria fecundação do óvulo, ela é bem antes, o processo de encarnação, ele precede muito mesmo, né, a fecundação, e o espírito sobrevive à morte dessa estrutura orgânica. Quando nós partimos do postulado que existe uma comunicação entre o espírito, que não tem um corpo de carne, existe uma comunicação entre esse espírito e aqueles que possuem um corpo de carne, através de um meio magnético chamado perispírito, que transmite essas ondas, né, de uma dimensão para outra, e vice-versa, elas interagem. Quando nós partimos desses postulados, quando nós pegamos a reencarnação e a lei da evolução universal, porque aí os espíritos chamam a reencarnação de um dogma. A reencarnação de um dogma, mas ela já está virando um postulado mesmo, porque já está se chegando muito próximo da ciência começar a estabelecer a reencarnação como hipótese de trabalho. E quando, então, nós colocamos ela como hipótese de trabalho, partimos dela, ela se transforma num postulado. E a reencarnação, então, ela resolve as questões da alma. Em verdade, todas as questões. A reencarnação e a lei da evolução universal, que Charles Darwin já começou a nos explicar através da ciência, né? Charles Darwin. Então, mas que o Espiritismo, 2 anos antes, já falava da lei da evolução universal, né? Então, veja, Charles Darwin, ele publica o livro A Origem das Espécies, onde ele mostra que os seres evoluem de um ponto comum, né, a uma evolução. Quando ele usa a frase só o forte sobrevive, né? Então, 2 anos antes, a doutrina espírita já tinha esse princípio, isso como um princípio, lei da evolução universal. Então, quando o materialista se permite colocar na equação dele a existência do espírito, a sua sobrevivência, a comunicação dos planos, e hoje a física quântica está fazendo esse papel fantástico de mostrar essas dimensões, de mostrar a dimensão do tempo, que são inúmeras as dimensões do tempo, né? Que o tempo passa diferente a depender da velocidade que estamos, e isso é ciência. Então, as nossas equações, elas vão... então, o materialismo, ele vai sendo destruído por ele mesmo, porque chega um momento que acaba a matéria e as coisas continuam. Chega um momento que não tem mais matéria, começam nós entramos na faixa das ondas, dos fótons. Então, esses argumentos, Allan Kardec vai usando aqui nessa parte do método,
E como que nós, então, vamos, aos poucos, nos assenhoreando disso tudo, né? Deixando de ser materialista e, pelo menos, acreditando em Deus, né? Ele diz que a primeira providência nossa era fazer com que as pessoas acreditassem em Deus. Primeira coisa, né? Trazer Deus, porque tudo mais decorre disso. Né? Então, mas lá no item 28, ele começa a falar para aqueles que se convenceram das realidades que o Espiritismo nos traz. Ele começa a falar para esses e sobre esses, e que se encaixa muito bem para nós outros espíritas agora, desse tempo. Então, nós vamos reconhecer essa classificação que ele traz e que ela é muito importante. Eu vou para os convencidos. Eu sou espírita, eu acredito na manifestação dos espíritos, eu acredito na mediunidade. Então, vamos ver quem somos essas pessoas, onde que nós nos enquadramos. Vou abrir uma janelinha para nós compartilharmos esses estudos do nosso querido Allan Kardec. Não é? Para não falar Allan Kardec, né? Eu e o meu R, gente. Eu falo Kardec, amor, mas logo que eu falo, já soa ruim para minha cabeça. Gosto de falar mesmo Kardec, porta, portão. Vamos lá. E Paranaense paulista tem mania de... Eu falo o porta aberta. Engole um R, engole um, só solta um. Porta aberta, não tem jeito, a gente é bem jacu. Ai, vamos lá. Então, Kardec começa a dizer o seguinte: entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Tá? Estudo direto, aqueles que estudaram, leram tudo que o Kardec falou, se convenceram. Então, vamos lá. Ele vai começar, é muito importante isso, porque hoje a pessoa fala assim, eu já vi muitos grupos, eu sou espírita, a missão dos espíritas, nossa missão é essa, trabalhador da última hora. Calma, quem somos nós aí, né? Na fila do pão. Ele diz assim, ó, os que creem, então se destacam. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Ou seja, aqueles que se fixam nos eventos mediúnicos, né? Para eles, espiritismo é isso. É o que nós poderíamos chamar de mediunismo, só fica ali na manifestação mediúnica. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Então, eles ficam ali observando os fatos mediúnicos, anotando, tirando conclusões, tem curiosidade para saber, né? Conversar com o espírito, né? Perguntar coisa. Isso era muito comum no começo. Muito comum no começo, mas hoje, no começo que precisava realmente fazer experimentos, né? Nós vemos quantos médiuns que sofreram muito no início, deram testemunhos, às vezes, da própria vida, porque esses observadores, esses experimentadores, começaram a avançar demais numa área que eles não conheciam e acabaram colocando a vida dos médiuns em grande risco. Sabe? Tem um livro da Elizabeth Desperance, No País das Sombras. Ela conta a experiência mediúnica, ela era médium de materialização.
Só que o médium de materialização, quando ele está doando o ectoplasma para materializar o espírito, ele se desmaterializa. Sabia disso, gente? E se você toca no espírito, a depender como você faz isso, você pode danificar os tecidos do médium. E isso aconteceu com ela. Porque o médium de materialização, normalmente ele fica numa câmara escura, ele fica em estado de profundo relaxamento para poder sair o ectoplasma, aquela substância branca que vai envolver o perispírito do espírito e vai dar forma ao espírito, como se fosse uma fumaça. Só que aquilo é substância do médium, aquilo depois volta para o médium, sabe? E aí, então, tem que ter muito cuidado, o ambiente tem que estar muito limpo, para que o ectoplasma não fique contaminado. Mas nada disso se sabia naquele tempo. Então, o ectoplasma ficar contaminado, quando ele volta para o médium adoece gravemente. Então, ela conta, né, que ela estava lá numa câmara escura. E o espírito saiu. Então, também acontece do espírito, como para ele se materializar, ele precisa do ectoplasma do médium, algumas feições dele ficam parecidas, às vezes, com o médium, sabe? Alguma coisa lembra o médium. E aí, o espírito saiu para fora, ela estava lá dentro, eles ficam ligados por um fio, né? Um fio de prata, vamos dizer assim, né? Ficam conectados. E aí, quando o espírito materializado saiu, uma das pessoas que estava na plateia e que estava lá de má fé, ele saiu correndo e segurou o espírito para que uma outra pessoa entrasse na câmera escura para ver se ela estava lá na câmera escura. Só que ela estava na câmera escura. Só que, ao segurar daquele jeito, cheio de um magnetismo doente, ela deu um grito lá dentro. E o espírito se desmaterializou. E quando ela retomou as suas células novamente, se reajustaram, ela estava com uma hemorragia no estômago, porque o plexo gástrico, essa região toda nossa do plexo gástrico, que é o principal responsável pela mediunidade, principalmente essa, de efeito físico, de efeito telúrico, sabe? E então, ela ficou 1 ano e ficou meses entre a vida e a morte. E depois ela ficou 1 ano vomitando sangue. Imagina, então, muitas pessoas só são mesmo curiosas. Então, essas pessoas são espíritas. O Kardec diz assim, ó, chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. Tá vendo que o Kardec começa a fazer uma classificação? Não tem mais só aquele espírita lá do começo, sabe? Pioneiro mesmo, aquele que estava absolutamente comprometido com o Consolador, né? Que são os clássicos, né? Que é Gabriel Delane, Alexander Exakov, Camille Flammarion, os contemporâneos do Allan Kardec, o Allan Kardec, eles tinham uma seriedade absoluta. Mas, depois, Kardec já começou a perceber que começou a vir para o movimento espírita pessoas que cada uma tinha ali o seu objetivo, sabe? Cada um queria aprender alguma coisa, não estava assim tão cheio assim de ideal, né?
Queria mais, algum cientista mesmo queria mais experimentar, né? Os médiums. Então, espíritas experimentadores, né? É um espírita, né? Vamos dizer assim, como é pedra 90, né? Como se chama. Segundo, os que no espiritismo veem mais do que fatos. Então, eles estão um pouquinho acima dos experimentadores. Eles vão um pouco além da ciência. Então, no experimentador, nós vamos ter o lado científico da doutrina, né? Então, o segundo, a classificação deles são aqueles que veem mais do que fatos e compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Então, nossa, como eu conheço esse tipo aqui de espírito? Jesus, está cheio. Eles falam do espiritismo, são excelentes palestrantes, falam da moral espírita, sabe? E que nós temos que isso, aquilo, outro. São filósofos. Temos muitos filósofos espíritas, assim como muitos cientistas também. Eles ficam ali, ó, circulando em torno desses vórtices, né? Da ciência, da filosofia. Admira a moral, porque não tem como você estudar a filosofia e não encontrar uma consequência moral. Então, eles encontram uma consequência moral. Imagina, você saber que Deus existe, o espírito não morre e ainda por cima se comunica. Isso, filosoficamente falando, tem consequências, né? Tem consequências. Você vai ter que fazer raciocínios morais, não é? Se você sabe da reencarnação, se você sabe que os teus desacertos deverão ser corrigidos ou nessa vida ou em outra, é evidente que você vai chegar à seguinte conclusão, que você precisa crescer em moralidade, evidentemente. Então, eles admiram isso. Nossa, mas a reencarnação é maravilhosa, a reencarnação nos leva a essa... A reencarnação nos leva a esse raciocínio, nos leva a essa conclusão, e fazem palestras magníficas, mas não praticam. Porque praticar a moral espírita não é para qualquer um. Insignificante ou nula é a influência que ele exerce nos caracteres. Então, nós vemos pessoas que, nossa, discorrem sobre o Evangelho muito bem, mas percebe-se nitidamente que os seus caracteres morais continuam os mesmos. Às vezes elas mudam o seu comportamento. Começa a falar mais doce, começa a gritar menos, mas só. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. Então, essa pessoa, por exemplo, há uma consequência moral de nós conhecermos o Espiritismo, que é dedicarmos tempo de qualidade para a nossa missão de espírita, que é ide e pregai, né? Missão dos espíritos, ide e pregai. Pregar onde? Pregar com quem? Especialmente entre os mártires do trabalho, especialmente entre os simples, especialmente entre eles. Mas muitos não se privam
Tem os seus trabalhos, continuam trabalhando, ganham seu dinheiro, para botar a mão no bolso para comprar uma cesta básica e doar dói. Às vezes fazem por uma obrigação, né? Então, ele diz assim, ó, o avarento continua a sê-lo. Às vezes parece que ele não é, mas ele é, continua avarento. Ele continua trabalhando só para ele mesmo, só para a sua família. O que ele dá é muito pouco perto do que ele poderia. O orgulhoso se conserva cheio de si. Ele ainda acha lindo falar, não, eu sou fulano, tal. Ele acha bacana se encontrar com os amigos e nessa roda de amigos ele se sobressair, inclusive falar do espiritismo, que ele compreende o espiritismo, às vezes usa até o espiritismo de escada para mimar o seu ego. Estou lendo aqui para nós vermos que às vezes nós podemos nos enquadrar aí, né, gente? O invejoso e o cioso estão sempre hostis, né? Então, a pessoa invejosa, ela não é o fato dela conhecer a doutrina, conhecer a lei de causa e efeito, que ela vai deixar de ser invejosa. Isso é um vício da alma difícil de ser corrigido. Difícil. E ele só vai corrigir a inveja e o orgulho praticando a caridade, gente. E é praticando a caridade exatamente onde ela precisa ser praticada, entre os filhos do Calvário. Não adianta inventar história. Não porque eu faço, como o espiritismo é consolação, aí a pessoa faz reunião mediúnica, aí a pessoa também faz atendimento fraterno. Mas, gente, melhor atendimento fraterno que existe é aquele da ciência, né? Nós fazemos um diálogo, na verdade. O diálogo é curador, a amizade é curadora, né? Mas a pessoa que está necessitada de um diálogo fraterno, ela também está necessitada de um atendimento qualificado. E se nós tivermos condições, nós temos que dar condição a essa pessoa de fazer esse atendimento qualificado com profissionais, porque nós já temos. No tempo lá medieval, quem fazia esse serviço era o padre. O padre pegava, ficava no confessionário, tentando ali dar uma de psicólogo. Mas quantos padres abusavam dos conhecimentos que os fiéis lhes traziam, e quantos espíritas abusam também. Eu tenho muito cuidado de falar das minhas coisas, sabe? Para companheiros espíritas, porque nós vemos que muitos deles não mantêm o sigilo da conversa, né? Porque não estão prontos, né? Então, aí essas pessoas, eles consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima, sendo que tem aqueles que ainda dizem que nós não vivemos mais o tempo da caridade, especialmente a caridade material, que a caridade que nós temos que fazer tem que ser conosco mesmo, temos que tratar de nos auto-iluminar, para depois ir atender não sei quem. Quando? Quando não tiver mais pobre na terra? Não, tem que ser como Paulo fala, nós temos que andar com o joelho desconjuntado, né? Com as mãos machucadas, cotovelo quebrado, né? E fazer o trabalho. Não tem que esperar nada. Então, aí ele diz assim, esses que consideram a caridade, né? Criticam quem faz a caridade. Eu já vi pessoa que disse assim,
testemunho de uma pessoa que ouviu uma outra líder espírita dizer que grupo que faz enxovalzinho de criança era grupo de fofoca. Olha, olha a arrogância dessa pessoa. Então, esses aí são quem? São os espíritas imperfeitos. Gente, aí nós vamos ver a classificação dos espíritos, né? Imperfeitos. Onde, com certeza, estão os espíritas imperfeitos. Então, estão na terceira ordem. Na terceira ordem, nós não temos benevolência e nem sabedoria. A benevolência e a sabedoria nós vamos encontrar na segunda ordem. Mas onde estão os espíritas imperfeitos? Estão os espíritos imperfeitos. Na máxima, esse espírita aqui vai estar ali, na terceira ordem, ele vai estar na quinta classe. Tipo, saindo. Né? Mas enquanto ele não praticar a caridade, ele não será benevolente, nem será sábio, porque a caridade, um dos elementos dela é benevolência para com todos. Certo? Então, Kardec está aqui, gente. Ele está colocando uma classificação. Ah, eu sou espírita, tá, mas você é quem? Experimentador? Você é imperfeito? Terceira classificação. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Então, é uma terceira classificação. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir os maus pendores. As pessoas pensam que elas se modificaram, que elas coibiram o seu mau pendor, só porque estão falando bonitinho. Só porque agora ela engole o ódio, engole o veneno, né? Ela consegue não falar. Está engolindo veneno. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem praticar o mal. Eles nem pensam na prática do mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. Então, essa pessoa, certo? Que está aqui nessa terceira classificação, essa aqui é a classificação dos espíritas, não é dos espíritos, né? Ela tem a caridade no seu mais amplo sentido como regra de proceder. Ela não erra, ela erra, e muito. Mas a partir do momento que ela percebe o erro, ela vai lá e corrige imediatamente. Ela não fica remoendo, não fica no remorso, não fica na culpa. Ela vai lá porque ela errou, porque ela não tinha o conhecimento. Então, quem são esses? Então, ele diz assim, ó, são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, Kardec, que lá no Livro dos Espíritos não tinha criado classificações, aqui no Livro dos Médiuns ele já criou, porque ele já viu que estava vindo muita gente para o espiritismo e que eram verdadeiros escolhos. Aí ele cria uma quarta classificação.
Há, finalmente, os espíritas exaltados, vamos dizer assim, fanáticos. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. É aquele que quer defender o espiritismo de tudo, contra tudo e sobre todos. Como se o espiritismo precisasse dessa defesa pessoal dele, né? Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. Vocês se lembram, né, que ontem não, no estudo que nós fizemos do Evangelho, que nós recomeçamos, nós falamos, ontem nós falamos do Livro dos Espíritos, da autoridade da doutrina espírita, e que a autoridade dela se assenta na universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, esse espírita exaltado, ele é aquele experimentador, é aquele que vê o fenômeno, e ele já se convenceu de tudo, e aí qualquer coisa que o espírito vier falar para ele, ele tira como uma lei. E aí ele vai criar os mais estranhos, as mais estranhas seitas mesmo. Acaba virando uma seita. Quer ver? Ó? O entusiasmo, porém, não reflete, ele deslumbra. Então, às vezes, o espírito obsessor da doutrina, um pseudo-sábio, ele vem e ele traz algumas coisas que elas têm uma aparência de verdade, elas falam ao nosso psiquismo coisas que nós ainda não desvendamos totalmente. Então, eles vêm, trazem respostas, e nós ficamos deslumbrados, sem refletir. A reflexão, ela tem que estar em cima da universalidade dos ensinos. Tá, esse espírito veio aqui nessa região, falou isso, e criou um sistema. Tá, ele criou um sistema. Onde mais existe esse sistema? Em lugar nenhum. Então, eu não posso confiar nesse sistema. Porque esse sistema não foi submetido à universalidade dos ensinos. Quantos médiuns dizem a mesma coisa? Não, é um médium só, 2 ou 3, da mesma região. O que o Kardec fala? Não aceite. Porque ele se comunicou com mais de 1000 centros espíritas. Mais de 1000. Ele que sabia o que ele estava querendo ver, ele nem falava para ninguém. Qual princípio ele estava querendo passar pelo crivo da universalidade dos ensinos. Então, ele pegava todas aquelas respostas que eram coerentes entre si, e então ele via que espíritos de vários locais falavam a mesma coisa. Mas quando é um espírito só, de uma região só, ainda que seja vários espíritos de uma região só, acabou. Nós temos que submeter isso ao crivo da nossa razão. Normalmente, eles não aceitam o crivo da razão. Normalmente, eles não aceitam. Imagina você contestar o espírito X, o espírito que assinou o nome não sei de quem. Sim, ele assinou, mas ele assinou por um médium apenas, ou uma médium apenas, numa região restrita. Isso que ele está falando é muito sério, isso que ele está falando é uma coisa que envolve muitas questões, que alteram
é um sistema que pode vir a dividir as pessoas, e normalmente divide. Aí, então, são os deslumbrados, médium deslumbrado. Aí ele diz assim, ó, esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Eles mais mal fazem do que bem. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam do julgamento deles, a não ser, claro, aqueles que estão no processo de obsessão coletiva. Fascinação, né? Fascinação coletiva. Eles começam a repetir uma coisa que não vai levar para canto nenhum, mas eles acham que está levando. Graças à sua boa-fé, são iludidos, assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Eu já vi cada sistema que a reunião mediúnica tem que ser assim, tem que ser assado, tem que não sei o quê. Como se houvesse controle sobre o processo mediúnico. Sem dúvida que isto não é justo nem racional. Mas, como se sabe, os adversários do Espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam. E conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Opa! Então, o Espiritismo, ele tem adversários, aqueles que o detestam, aqueles que não querem que a doutrina se propague, se divulgue. Então, a última coisa que eles querem é conhecer a doutrina a fundo. Eles querem pegar justamente os espíritas exaltados, que trazem esses sistemas que não se sustentam. Não se sustentam, eles se sustentam por algum tempo, depois eles começam, eles são autofágicos, eles começam a se autodestruir. Mas os adversários, eles querem isso. Eles querem que esses espíritas existam, né? Então, os exaltados, esses que, como diz Kardec, eles fazem muito mais mal do que bem. Seria melhor que eles nem tivessem no movimento espírita, sabe? Infelizmente. E eles estão, ó. Olha, eles estão. Então é isso, meus irmãos.